Beleza, então, boa tarde a todos, bem-vindo ao nosso 25º Encontro Síncrono de Física 3, 25º e último Encontro Síncrono de Física 3, são os temas do componente, como nós estávamos conversando antes, como estávamos conversando antes e não ontem. E nós terminamos a nossa última aula, então, a aula de hoje, finalizar a parte sobre lentes e os defeitos da visão. Então, estamos dentro do conteúdo de óptica, né, onde se estuda a luz, e na última aula, semana passada, nós começamos a ver as lentes esféricas, né? E, basicamente, comentamos sobre alguns problemas de visão, inclusive sobre o daltonismo, na aula da semana passada, e hoje nós vamos nos dedicar especificamente a essas que nós chamamos de anomalias, né, da visão, né, as doenças que podem aparecer. Mas calma, não é uma aula de medicina, biologia, né? Por que nós estudamos isso? Porque nós estamos estudando as lentes esféricas e queremos ver as suas aplicações, né? Então isso se relaciona com os defeitos da visão. Claro que se alguém sonha em ser um oftalmo, né, tem um caminho aí para seguir, pode já se deliciar com aquilo que a gente vai ver no encontro de hoje, tá? Quero ler o nome daqueles que estão conectados aqui. A Ana, Daniel, o Igor, Isabelle, a Liz, a Lorena, o Luiz, o Matheus e a Naíra, ok? Bom, então eu vou apresentar minha tela. Se vocês precisarem, vocês me chamam por áudio, por favor. Bom, então a gente estava vendo, a gente estava vendo as lentes, né? Na aula da semana passada, as lentes esféricas. E só para relembrar, nós temos basicamente, né, duas qualidades de lente. Aquelas que são convergentes e as divergentes, né? Que podem também ser divididas em lentes de borda fina e borda grossa. A de borda grossa são as divergentes e as de borda fina são as convergentes. Como assim borda fina e borda grossa? Por exemplo, a biconvexa é uma lente de borda fina. Por quê? Porque o seu centro é mais espesso do que a sua borda, tá? E a sua oposta, né, é uma lente de borda grossa, é a bicôncava. Por quê? Porque o seu centro é bem mais fino que que a sua extremidade, tá? Então, é uma lente de borda grossa. E as de borda grossas, então, são divergentes, e as de borda fina são convergentes, tá certo? Então, tudo aquilo que a gente viu, né, a respeito das lentes, dos raios notáveis, como que as imagens formam-se, né? Tudo isso a gente já viu, e é uma repetição dos espelhos esféricos, então não vamos mais comentar. Na verdade, vamos avançar para falar, então, a respeito dos defeitos da visão ou das anomalias da visão. Tá ok? Então, veja bem, esse slide próximo, ele fala que o olho humano foi dividido em 4 partes, né? Na verdade, aqui ele está pegando, quer dizer, aqueles que são mais importantes para nossa aula. Por quê? Porque é onde vão aparecer os problemas de visão que podem ou não ser corrigidos com as lentes, etc. e tal. Tudo bem? Então, ele fala do cristalino, tá? Que é aquela lente convergente natural que fica dentro do nosso olho, é uma lente biconvexa. A pupila, que é o orifício, que controla a entrada de luz. Retina, que é o tecido que fica no fundo do olho, fotossensível, que quando recebe a luz, ele converte isso num pulso elétrico. E que ele fala dos músculos ciliares, mas eu acho que para nós mais importante do que os músculos ciliares é a córnea. Vocês lembram o que é a córnea? A córnea é uma membrana, a membrana transparente que recobre o olho, né? Tá? Então, como eu disse, quando você
coloca a mão na córnea, no olho, abre a pálpebra, coloca a mão no olho, está encostando na córnea. Aí ela é transparente, perfeitamente lisa. Então, ela é transparente porque ela precisa deixar passar completamente a luz, tá? Por que ela é importante? Porque aqui ela vai, se ela não for perfeitamente lisa, ela vai gerar um problema de visão bem famoso aí que muita gente tem, tá? E lá no slide falava dos músculos ciliares. Bom, qual é a importância desse? Porque eles vão não só sustentar o cristalino, mas eles vão ser os responsáveis por ajustar o foco da nossa visão. Lembra aquela coisa que a gente falou de ponto próximo, ponto remoto? Então, com o cristalino, eu consigo focar em algo que está perto ou focar em algo que está longe. Como? Os músculos ciliares esticam e relaxam o cristalino para isso. Tá? Então, esses caras são os mais importantes para a física, para gerar a visão, e, claro, o nervo óptico, né? Que é o que transmite, ele tem a função de transmitir o pulso elétrico que a retina gera para o cérebro. Perdão, gente. Para o cérebro, tá? Então, a degeneração desse nervo ele vai diminuindo a sua visão. Como eu falei na aula da semana passada, então tá aí, tem um problema de visão, que não tem a ver com lente, mas é o chamado glaucoma, que é muito perigoso por causa disso, né? É um desarranjo na pressão intraocular. Então, ele vai degenerando o nervo óptico. Bom, então vamos lá, vamos para o primeiro aqui. O olho normal, então como é que ele funciona, né? O ponto próximo que eu falei para vocês, então é a menor distância para visualizar com nitidez objetos próximos, que é cerca de 25 centímetros. Claro que isso é um valor aproximado, né? Varia um pouquinho de olho para olho, de organismo para organismo, tem gente que tem um olho maior, menor, etc, né? E o ponto remoto, né? Que é o ponto distante, né? Então, o que eu falei? Lembra que eu falei? Ó, a gente viu uma imagem parecida com essa. Então, eu tenho uma região da visão que está entre o ponto próximo e o ponto remoto, chamado de zona de acomodação do olho normal. Porque acomodação é aquilo que eu estava explicando, né? O cristalino ele é esticado ou relaxado justamente para trazer o foco para mais perto, tá? Ou mandar o foco para mais longe, né? De acordo com o que eu queira focalizar. Então, lembre-se disso. O cristalino não é uma lente 100% rígida, ok? Bom, então aí teoricamente teria uma imagem tentando representar o que seria uma visão normal. É claro que se você não tem a visão normal, essa imagem não vai te ajudar, não é mesmo? Então eu sempre brinco que tem lá no livro, uma visão normal vê assim, mas se você não tem a visão normal, como é que você vai ver como que a visão normal vê? Não dá para ver, não é mesmo? Muito bem. Bom, vamos falar do primeiro problema. Esse é um problema bem comum, tenho certeza que alguns de vocês que aí estão têm, que é a miopia, tá? Miopia. O que acontece com a miopia? Bom, no olho normal, deixa eu voltar no slide aqui anterior. No olho normal, por exemplo, ele está focalizando esse farol aqui. A imagem, a luz que sai dessa imagem, ela vai atravessar a córnea, passar pela pupila, ser convergida pelo cristalino de tal forma que a imagem seja formada exatamente lá no fundo do olho de maneira nítida, né? Não desfocada, tá certo? O que quer dizer? Quer dizer o seguinte, gente, que a exata distância entre o cristalino e o fundo do olho deve ser o foco dessa lente convergente que nós chamamos de cristalino. Então, se o seu para que a gente tenha um olho normal, né, a distância entre o centro do cristalino e o fundo do olho tem que ser exatamente o foco da lente cristalina. O cristalino é uma lente, tá? Beleza? O que acontece na miopia e no seu oposto, que é a hipermetropia, que a gente vai ver daqui a pouco. Acontece que, por alguma razão, miopia, por alguma razão, o seu olho está convergindo mais do que ele devia convergir. Tá? A imagem nítida, a imagem focada está localizada antes da retina, ó,
tá? Esse aqui é um desenho, uma ilustração, tá bom? Então, por quê? Ou porque esse cristalino está convergindo demais, ou porque a retina, por alguma razão, tá no lugar errado, tá certo? Então, por alguma razão aqui o foco do cristalino está antes da retina. Então, as imagens focadas vão estar antes da retina. Então, o seu olho, por alguma razão, está convergindo demais, ou, sei lá, o cristalino está convergindo demais, o olho ficou muito alongado, tem, por alguma razão, anomalia na construção do seu olho aí. Tá? Então, o que acontece? Em vez da imagem nítida focada estar exatamente na retina, ela está sendo formada antes da retina, né? Então, quando você olha, você enxerga, só que você enxerga desfocada, porque o foco, no caso deste desenho, né, no caso dessa representação da figura, o foco estaria aqui. Então, aqui está a imagem focada, tá? Então, quem tem a miopia tem dificuldade para visualizar objetos com nitidez que estejam longe, tá? Que estejam longe. Então, normalmente, a miopia vai vir associada, ou é comum que ela venha associada a um outro problema de visão que a gente vai ver daqui a pouco, é o terceiro que a gente vai ver. Mas quando a gente pega alguém que tem só a miopia, é engraçado, por quê? Porque normalmente a gente associa um óculos à leitura, a tentar enxergar uma coisa muito perto, né? Como eu, tentando ler, alguma coisa assim. E quando a pessoa tem só a miopia, o problema dela é só para ver de longe. Então, quando ela vai ler, ela tem que tirar o óculos, né? O óculos é só para longe, né? Então, o meu orientador de doutorado, ele tinha só miopia. Então, era legal que tinha reunião com ele, a gente estava conversando, normal, ele estava de óculos, então, o tempo todo de óculos. E quando ele ia ler, ele tinha que tirar o óculos, né? Então, acaba sendo inusitado para nós, tirar o óculos para ler, né? Normalmente a gente associa o contrário. Bom, então o que acontece com a miopia? O olho é apertado, as imagens formam-se antes da retina, e ela tem problema no ponto remoto. O que isso quer dizer? Tem problema para enxergar objetos que estejam longe, tá? Problema para enxergar objetos que estejam longe. Como é que a gente vai fazer a correção da miopia? Como que é feita a correção da miopia? Com lentes divergentes, ou seja, de foco e divergência, ou grau negativo, tá? Por quê? Pensa comigo. Então, eu estava tentando explicar da seguinte forma, né? Foi proposital, dizendo que um olho míope é um olho que converge mais do que deveria. Então, é meio óbvio que se eu quero resolver esse problema, eu vou ter que aplicar em algum lugar ali uma divergência, né? Para compensar a correção, para compensar a convergência a mais do que aquele olho está fazendo, tá certo? Então, como é que a gente faz isso? A gente põe antes do olho uma lente divergente, que vai dar uma espalhada na luz, né, para compensar a convergência maior do que deveria estar fazendo aquele olho ali. Então, quando a gente vai fazer esse teste, para quantos graus eu vou usar? Então, a gente joga uma luz lá no fundo da retina e vai colocando lentes aqui até que a imagem fique focada, né? Hoje a gente tem aquele aparelho que o médico vai mexendo, né? Menos para cá, meio para lá, ficou melhor, ficou pior, melhor, pior. Ali já é um ajuste fino, né? Tá? Ele já chegou um grau mais ou menos, e aí ele vai pro aparelho para te dizer, né? O que você tá achando, meio, 25 para cá, 25 para lá, tá bom? Então, por exemplo, quando o meu filho nasceu, eu tinha que calcular a lente para ele. Claro que ele não vai saber dizer o que tá bom, o que tá ruim, né? Então era assim que era, aí só fazia a retinoscopia, né? Que é isso, você joga a imagem lá e com a lente você fica olhando a imagem lá no fundo do olho. E daí você vai pondo outras lentes aqui até que a imagem aqui fique focada, tá? Então, é um desenho representando, né? Tá? A lente divergente, que ela vai gerar uma imagem menor, né? Mas ao mesmo tempo está mais próxima, né? Então você pensa assim, pô, professor, então a lente divergente é uma lente que gera imagens menores. Então é porque a hipermetropia ela enxerga maior, as coisas maiores do que são? Não, tá? Não é por isso. Enxerga coisas desfocadas. Ok? Bom,
E o oposto da miopia é a hipermetropia. Se na miopia eu disse que o olho está convergindo demais, na miopia o olho está convergindo de menos, tá ok? Então, em vez da distância entre o cristalino e o fundo do olho ser o foco, ser exatamente o foco, ela é menor do que o foco, ou seja, o foco desse olho, vamos dizer assim, está atrás da retina. Então, a imagem focada é formada atrás da retina, né? Você vai ler no livro, vai ler na internet, fala, miopia, hipermetropia. A imagem é formada atrás da retina, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que a imagem nítida, o foco, uma imagem focada, né, seria, imaginariamente, né, porque obviamente a luz não atravessa a retina, imaginariamente nós diríamos que ela seria formada atrás da retina. Claro, então a pessoa não vê, só que ela vê uma imagem sem foco, tá? Ela vê uma imagem sem foco. Então, ela é exatamente o oposto da miopia, ela tem dificuldade para observar objetos próximos, tá? Então, é um óculos de leitura, vamos dizer assim, que eles que usam, que se você tem mais idade, é mais velhinho, né, pode ser por causa da hipermetropia ou de uma outra doença que a gente já vai ver, de uma outra anomalia que a gente já vai ver, tá? Então, ele é o oposto. A imagem forma-se depois da retina, o problema não é no ponto remoto, é no ponto próximo, então ele não enxerga de perto. E a correção também é a oposta. Em vez de usar lente divergente, você usa lente convergente, foco, divergência ou grau positivo. Tá legal? Claro, o olho não está convergindo o suficiente, então vou colocar uma lente aqui para ajudar ele a convergir, né? Então, você vai calculando certinho o grau da lente para que coincida o foco exatamente aqui na retina. Tá legal? Então tá aí um desenho tentando explicar para vocês como é que funcionaria uma lente convergente para o olho. Aqui está deslocada, né, não está na horizontal, porque tem um problema com relação ao eixo da visão que a gente já vai ver sobre isso, tá bom? Bom, mais um problema que é bem comum, tá? Deixa eu falar uma outra coisa, sobre hipermetropia. A pessoa que só tem a hipermetropia, professor, meu óculos é grau positivo, né? A gente chama. Então, eu tenho hipermetropia. Então, beleza. Só que se você tem só a hipermetropia, você só usa o óculos para perto, você não usa o óculos para longe. Quando, por exemplo, sei lá, você vai ver uma coisa que esteja mais longe, vai mandar correr, andar de bicicleta, jogar futebol, sei lá o quê, você não usaria o óculos, porque você não precisa, é só para coisas perto, para leitura ou coisas assim. Professor, mas o meu óculos, eu tenho hipermetropia e eu tenho que usar o óculos o tempo todo. Muito bem. Isso porque você tem também associado à hipermetropia essa doença de nome que às vezes a gente fala errado, astigmatismo, tá? E o mesmo vale para a hipermetropia. Quem só tem, perdão, o mesmo vale para a miopia. Quem só tem a miopia só usa o óculos para longe, para perto, para ler, tira o óculos. Professor, mas eu tenho hipermiopia e eu tenho que usar o óculos para ler também. Então, é porque você também tem associado à miopia um outro problema, e eu vou chutar provavelmente o astigmatismo, porque é muito comum ele vir associado à hipermetropia ou à miopia. Na verdade, eu não vi, né, embora eu tenha escutado relatos, mas eu nunca vi alguém que tenha só o astigmatismo. Normalmente ele vê uma doença associada à hipermetropia ou à miopia, ok? Muito bem. E o que é o astigmatismo? Bom, gente, se o astigmatismo, diferente do. Se a miopia, você só tem um problema para enxergar de longe, na hipermetropia você só tem problema para enxergar de perto, no astigmatismo você tem problema para enxergar de longe e de perto. É uma doença que afeta os dois. Tá? Então tá aqui a imagem formada, tentando exemplificar, né? Ela fica toda sem foco, tá? Então, se você olhar nas anteriores, você vai ver que o que eles tentaram ilustrar ali, ó, seu olho normal, tirei a imagem, mas enfim.
Então, no olho com miopia, então só fica desfocado o que está lá longe, no olho hipermétrope fica desfocado o que está perto, no astigmatismo fica desfocado tudo, o longe e o perto, tá bom? Como que ele surge? Tem a ver com o cristalino, com o olho convergir de mais, convergir de menos? Não, nada a ver. Tem a ver com a superfície da córnea, tá? Então, ele é um problema devido a irregularidades ou imperfeições na superfície da córnea. Tudo bem? Então, como é que você vai corrigir isso, esse problema? Então, aqui não tem a ver com a lente ser positiva, com grau positivo ou com grau negativo, tá? Tem a ver com a lente ser cilíndrica, tá? Tem a ver com o formato da lente, tá? Ai, Senhor Jesus. Slides que não voltam. Deixa eu tentar explicar da seguinte forma. O astigmatismo é uma imperfeição na superfície da córnea que ele vai mudar o eixo central da visão. Tá? Vai haver um deslocamento no eixo central da visão, o que vai desfocar, tá? O que vai desfocar toda a imagem. Por isso, a correção dela não está em grau de lente, não está numa lente que vai fazer o olho convergir ou divergir. Vai estar numa lente que o seu formato, tá? O eixo cilíndrico dessa lente, vai corrigir, vai tentar compensar o desvio no eixo devido à irregularidade na superfície da córnea, né? Devido à córnea não ser perfeita, tá? Então não é o grau da lente, tá legal? É o deslocamento do eixo. Então, a gente já vai ver uma receita de óculos, ou se você tem astigmatismo, e você já observou sua receita de óculos, você vai ver que tem lá o grau da sua lente, tem lá no canto eixo, tá? E que se você tem para longe e para perto, o eixo para longe e para perto é o mesmo, tudo bem? Então veja, aqui ó, é como se houvesse um deslocamento no eixo. E você vai usar um formato, ó, vai fazer convergir os raios de luz no ponto adequadamente, né, para tornar a imagem, tá? Lentes cilíndricas. Tudo bem? E a presbiopia? Bom, a presbiopia, também conhecida como vista cansada, ela é um problema para a gente enxergar de perto. Lembra que eu falei isso? Só que não é hipermetropia. Ela gera o mesmo problema, enxergar de perto, mas não é o mesmo problema, porque ela não vem da mesma dificuldade que é o olho convergir de mais ou o olho convergir de menos, tá? Qual que é presbiopia? Normalmente acontece com pessoas de mais idades que vai ter um problema para enxergar de perto. Não sei se você já viu essa cena, mas é assim, a pessoa tentando enxergar, em vez de ela aproximar, ela vai afastando para conseguir ver, né? Tá certo? Por quê? Porque os seus músculos ciliares, que sustentam o cristalino e que esticam o cristalino para que ele diminua o foco e foque no que está perto, vai perdendo a sua capacidade de fazer isso. O cristalino vai perdendo sua elasticidade. Então, o que vai acontecendo? Eu vou tendo dificuldade de focar no que está perto. Então, vou fazendo assim, ó, para enxergar, para ler, né? Seu pai, seu avô, alguém já fez assim? Para ler, ele põe o braço assim lá longe. Meu Deus do céu. Meu pai fez isso, né? Fazia assim, né? Até que eu costumo sempre dizer que ele vai, até que o próprio braço já fica curto, daí compra um óculos. Bom? Então, é o mesmo, ele gera a mesma dificuldade que a hipermetropia, tá? Não consegue focar, não consegue convergir, não consegue dar a vergência certa ali do cristalino. Tudo bem? Então, ele não consegue enxergar de perto, mas a causa é diferente, tá? É um problema que aparece só com a idade, né? Devido aos problemas nos músculos ciliares. Popularmente, a presbiopia é conhecida como vista cansada, tá? Então, se o problema é para enxergar de perto, porque eu não estou conseguindo convergir adequadamente a luz, é claro que eu vou corrigir esse problema
com lentes convergentes, da mesma forma que eu fiz para hipermetropia, tá? Então é o mesmo tipo de lente, lentes esféricas, convergência positiva, com grau positivo, tá? Então tá aí, é a mesma imagem, tem dificuldade para enxergar o que está perto, também conhecido como por vista cansada. O estrabismo, tá, consiste no desvio do eixo óptico ocular, né? O eixo óptico vertical, tá? O estrabismo é popularmente conhecido como a vesgueira, né? O cara que é vesgo, né? É um termo meio, eu só de falar assim parece que você tá zoando alguém, né? Zombando de alguém quando você fala vesgo, né? Não é o caso. Então, por exemplo, eu tenho estrabismo, tenho estrabismo, né? Então, o meu olho é bem torto. Além do que eu tenho um problema de visão, é o que não me falta, né? Além do que eu tenho um outro problema chamado de nistagma, né? Então o olho não fica parado. Esse problema aqui, embora seja um problema no eixo, não tem a ver lá com a córnea, né? Não tem a ver com astigmatismo, tá certo? Ele não vai gerar, é, ele não é gerado por um problema na córnea, é um problema muscular, vamos dizer assim, né? Então, o olho é sustentado pelos músculos e tal. Então, meu médico falou para fazer, dá para fazer a cirurgia, você estica o músculo aqui, né? Enfim. Mas eu acho que não vale a pena, meu olho já é tão zoado, quanto menos mexer, melhor. Quanto menos mexer, melhor. Deixa ele quietinho. Então, é um problema, vamos dizer assim, estrutural, tá? Como que a gente tenta corrigir isso? Com lentes prismáticas. Então, não confundir com astigmatismo, lentes cilíndricas. Corrigir com lentes prismáticas. O que é uma lente prismática? É isso aqui, ó. Tá vendo? Até então, a gente só tinha visto lente que ela tinha o mesmo desenho de cima a baixo, né? Tá? Ou ela podia ser de borda grossa ou de borda fina, né? Tá? Mas ela era simétrica do início ao fim. A lente prismática não. Então, por exemplo, aqui você está vendo, ela é uma região mais grossa e outra região mais fina. Por quê? Porque aqui eu quero gerar um desvio angular na luz, tá? Para tentar forçar o olho a se deslocar também para que ele fique no centro, tá bom? Então, esse tipo de lente, eu até procurei na internet e a foto e depois, não sei por que, não coloquei aqui no slide, não consegui achar no meu slide. Mas é uma lente bem, vamos dizer assim, esteticamente bem ruim, assim, ela é bem feia de usar, quem tem que usar esse tipo de lente, né? Tá? Porque ela não é simétrica, né? Então você tem uma borda, um lado bem mais grosso que o outro, enfim. Eu não sei se vocês já viram, não é muito comum a gente ver alguém usando as lentes prismáticas para estrabismo, né? Normalmente o estrabismo é mais comum a pessoa fazer a cirurgia e tal, né, para correção. Aliás, por falar em cirurgia, olha aqui. A lente prismática, eu já falo da cirurgia. A lente prismática tem a função de desviar angularmente a luz para que possa chegar ao olho da pessoa com a inclinação correta, tá? Falar em cirurgia, a gente vai falar da catarata, que é uma doença facilmente corrigida com cirurgia. Por falar em cirurgia do estrabismo, tanto a miopia quanto o astigmatismo, ele também é susceptível, você pode resolver ele com cirurgia, tá? Então, por exemplo, você pega a miopia, é um olho que está convergindo demais, você, vamos dizer assim, você vai fatiando, né, a córnea, a laser, para que ela fique menos convergente, tá? Então você fatia. Então é uma cirurgia até que tranquila de fazer, cirurgia de miopia, diferente de uma possível cirurgia para hipermetropia. Né? Você pode fatiar. Tem um professor muito legal aqui do campus que ele fez, há uns 3, 4 anos atrás, essa correção. Cirurgia para correção da miopia. Bom, muito bem. Catarata. Não é cataratas, é catarata, no singular. É uma doença que dá em velhos, vamos dizer assim, pessoas de mais idade, que é o embaçamento da visão. Por quê? Porque o cristalino vai se tornando opaco. Né? Então, lá na primeira... O que é o opaco? Né? Lembra da primeira aula, introdução à óptica, lá de dezembro. Opaco é aquele meio que não permite a passagem da luz, ok? Não permite a passagem da luz. Então, veja bem, é, o, o cristalino ele precisa ser
cristalino, né? Precisa ser transparente, assim como a córnea. Então, conforme a pessoa vai envelhecendo, esse cristalino vai se tornando opaco, né? Vai, sei lá, não quero ser técnico aqui porque eu não sou dessa área, mas vai perdendo a renovação das células, perdendo a produção, sintetizar alguma vitamina lá, e ele vai deixando de ser transparente e vai se tornando opaco. Com que lente que você corrige isso? Com nenhuma. Nenhuma. A solução é arrancar o cristalino. Ok? Arranca o cristalino. Aí o que que acontece? Até uns, eu vou chutar um valor aqui, não sei exatamente a data, mas até uns 30 anos atrás, 25 anos atrás, como que se resolvia a catarata? Fazia uma cirurgia, entrava lá no olho, arrancava o cristalino e o que tivesse por perto, né, uma cirurgia invasiva, era invasiva, e colocava um óculos na pessoa. Com que tipo de lente? Pense você e me responda. Que tipo de lente? Se eu tirei o cristalino, lente convergente para substituir o cristalino. E mais, né? Era uma lente convergente bifocal. Bifocal. Por quê? Porque lembra que o cristalino, ele era, o músculo puxava, esticava e relaxava para ele focar para longe e focar para perto. Se a pessoa não tem mais o cristalino, tinha que ser uma lente bifocal, como essa aqui do meu filho, que é bifocal. Vou mostrar para vocês o óculos dele. Esse óculos reserva dele, obviamente, né? Ó, então, ó, vocês vão ver que tem uma lente aqui, tá? Pequenininha aqui embaixo e uma lente maior. São duas lentes bifocal. Tem 2 graus, um para longe e um para perto. Assim como a minha é mais difícil de ver porque ela não é tão acentuada, né? Mas a minha também é bifocal. Tá? Então, por quê? Porque você não tem o cristalino, então você não consegue focar de longe para perto. Então, precisava ser uma lente bifocal. Mas, professor, você falou que só dá em velhinho, então por que seu filho usa bifocal? Bom, já vou explicar. Vamos chegar no meu filho. Bom, então aí o que aconteceu? Com a evolução da medicina, né, das tecnologias, graças aos físicos, essa cirurgia ela foi se tornando muito menos invasiva e criou-se uma lente artificial para você substituir o cristalino. Então, de uns tempos para cá, a catarata é resolvida como? Faz um corte ali, onde fica o cristalino fica dentro de uma cápsula, faz um corte, aspira o cristalino, joga ele fora, põe uma lente no lugar. E vida normal, acabou. É uma cirurgia, hoje, uma cirurgia muito simples, o cara faz 200 por dia, bem tranquilo de fazer. Tá? E a pessoa não precisa mais usar óculos, porque é implantada uma lente artificial dentro do olho dela. Tá? Então não precisa de óculos nem para longe e nem para perto. Tá legal? Então, se tem alguém na sua família que precisa fazer uma cirurgia bem simples, né? Claro que essa lente para entrar dentro do olho, quanto maior for a qualidade dessa lente, além de você ter uma visão mais nítida, menor é a incisão que você vai fazer na cápsula para colocar essa lente, porque essa lente vai entrar dobrada, né? Tá? Então, dependendo da qualidade do material, ela entra bem dobradinha, então você faz um corte minúsculo, então pós-operatório é mais tranquilo de fazer, não precisa nem dar ponto. Fica aí minhas dicas de medicina e saúde ocular. Bom, professor, e por que o seu filho, então, usa bifocal? Por que você usa bifocal? Então, o que a gente tem é uma catarata que é chamada de catarata congênita. Você nasce por um defeito genético lá num dos seus cromossomos, lá do DNA. Você nasce com um cristalino opaco. Então, não é que ele vai se tornando ao longo da vida. Tá? Então, o que aconteceu? Quando eu nasci, tiraram o cristalino e tiraram tudo que tinha para tirar de lá, tá? Além do cristalino. O meu filho, quando nasceu, já fez uma cirurgia muito, muito, muito mais moderna do que eu, porque ele nasceu muitos anos depois de mim, certo? Então, a cirurgia dele foi um pequeno corte na cápsula, preservou a cápsula, os músculos ciliares, tudo ali.
E por que não colocou uma lente lá no lugar, professor? Por que ele tem que usar o óculos? Veja, é muito importante você entender isso, porque se você entendeu isso, você está entendendo o conteúdo. Tá? Não estou contando essa história só porque eu gosto de contar essa história. Porque se você entendeu muito bem, a distância exata entre o cristalino e o fundo do olho tem que ser o foco da lente, certo? Ó, não é isso que a gente está falando? Essa lente tem que convergir, o cristalino tem que convergir exatamente na retina. Beleza? Então vamos supor lá, meu filho nasceu, ele fez a primeira cirurgia com 14 dias de vida. Se eu colocar uma lente lá para ele, com 14 dias de vida, você acha que um mês depois a distância entre o centro do cristalino e a retina é a mesma? Claro que não. Então quer dizer que essa lente já está desatualizada. Ele já vai ficar com o quê? Miopia. A lente está convergindo demais, porque a retina se afastou, porque ele está em amplo crescimento, né? Então, veja, quando ele era pequeno, a gente fez óculos para ele, a gente trocava de lente a cada 3 meses, porque o olho dele vai crescendo numa velocidade assustadora. E a lente que a gente colocava tinha que fazer com que o foco desse exatamente aonde? Na retina. Mas se ele vai crescendo, a distância entre o centro, a entrada da luz ali e a retina vai ficando maior. Então você vai precisando de uma lente cada vez menor. Então ele nasceu, acho que a primeira lente dele foi 24, 25 graus, né? Uma coisa assim. Hoje ele já está, aos 5 anos, ele está usando 17. Tá? Então por isso que ele ainda usa o bifocal e ele não tem a lente implantada, porque ele vai se desenvolver. Enquanto esse olho continuar crescendo, se eu pôr uma lente agora, essa lente vai ficar desatualizada em um dado momento da vida, né? Então é melhor a gente esperar ele, o melhor seria esperar ele chegar na adolescência, e aí ele já terminou de crescer o olho, você põe uma lente para o resto da vida, porque quanto mais mexer, menos mexer no olho, é melhor, tá certo? Bom, então tá aqui um exemplo de como seria uma visão com a catarata e sem a catarata, tá? O daltonismo a gente já falou na aula da semana passada. Ah, faltam 15 minutos. Eu trouxe alguns slides a respeito da ilusão de óptica. Isso aqui é um interessante, que se você, depois pode brincar, se você encostar o seu nariz aqui na tela, você vai ver essas pontes se aproximando, né, se encostando uma nas outras, né? Então a ilusão de óptica acontece, a visão, como a audição, é um sensor, é sensorial, né? Tá? Então não sei se vocês viram essa discussão, viralizou, né? Qual é a cor do vestido, se era azul e preto, ou se era branco e dourado. Então essas coisas, elas estão relacionadas à nossa percepção e como que o nosso cérebro interpreta, né, o que está ao nosso redor. Então aqui eu tenho um desafio para vocês. Não sei se você já viu essa imagem. Qual quadrado é mais claro? O A ou o B? Bom, eu vou tentar passar rapidinho. Aquela parte de ilusão de óptica era mais a questão, são mais curiosidades, né, para vocês. Eu já tinha falado disso aqui para vocês, que os dois são iguais, a gente não consegue ver. Eu não estou apresentando minha tela, né? Peraí. Escuta, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês então. Onde que eu parei? Foi mais ou menos aqui. Essa parte eu já tinha terminado de explicar. Que o nosso olho ele vai tentar compensar a sombra, então a gente sempre vai enxergar o B mais claro do que o A. Bom, gente, já são 15 horas, eu preciso encerrar. Eu só vou comentar, então, só para não ficar perdido aí, os exercícios. Vocês chegaram a ver esse exercício 1? Por favor, me ajuda aí. Não? Ah, legal. Tá. Eu vou, só para não deixar essas coisas em branco, rapidinho aqui, então, tá? Prof, Então, oi, pois não. você tá me ouvindo? Desculpa, eu não consegui ouvir. Tá. Sabe, a partir dos blocos, aquela ilusão foi onde que nós paramos. Aí você Isso. caiu. Legal, Mas, Arthur. mas no exercício você não passou ainda, porque você caiu. Tá bom, obrigado, Arthur.
Eu estava aqui falando sozinho, então. Gente, eu vou só comentar rapidinho o exercício 1, tá? Que é o mais importante para nós. Porque eu falei para vocês que ele é um exercício, de certa forma, até comum de aparecer, que é essa, a pessoa dá uma, dá uma receita de óculos e pergunta qual é o problema que a pessoa tem, tá? Desculpa aí por já estar rabiscado, eu não consigo mais apagar agora. Posso fechar e entrar de novo, fechar o arquivo, não salvar e entrar de novo. Então, aqui tem uma receita de um tal de José. Percebam, ó, as legendas aqui, o OD, olho direito, OD, olho esquerdo. OD, olho direito, olho esquerdo. Por que tem duas linhas para cada olho? Porque tem o para longe e o para perto, tá? Quando você olha a receita do José, você vê que para perto ele tem lentes esféricas de graus negativo, ó. Então, com certeza, você já mata aqui que ele tem miopia. O problema para enxergar para longe, ó. Eu falei para perto, não, para longe, lente de grau negativo, miopia. Tá? Problema para enxergar de longe, como é que corrige? Grau negativo, miopia. Nos dois olhos, tá? Tanto no esquerdo quanto no direito, ó. No direito, menos 0,5, no esquerdo, menos 0,75. E olha aqui, ó, lente cilíndrica, eixo, lembra que eu falei disso? Astigmatismo. Então, ele, além de ter a miopia, ele tem um astigmatismo no olho direito, porque o olho esquerdo não, ó. Não está marcado aqui nada de lente cilíndrica e nem o eixo dessa lente. Lembra? Astigmatismo, superfície da córnea dá problema, se não enxerga bem nem de longe nem de perto, corrige com lente cilíndrica, né? Para corrigir o eixo ali, tá bom? E para perto, daí para perto tu vai ver aqui, ó, o olho direito 2 positivo, olho esquerdo 2, 1 positivo. Pera aí, professor, então ele tem hipermetropia? Não, ele não pode. Esse é o grande pulo do gato. Ele não pode ter miopia e hipermetropia, porque são opostos, antagônicos. Tá? Miopia, o olho converge demais. Hipermetropia, o olho não está convergindo. Tá legal? Então, mas professor, como é que ele tem ali uma lente para perto de grau positivo? Isso não é a hipermetropia. É hipermetropia, mas também é uma outra doença chamada de presbiopia. Presbiopia, você não enxerga bem de perto e você corrige com lente convergente. Tá? Então ele não pode ter a hipermetropia porque ele tem miopia. Então só pode ser ali o quê? A hipermetropia, a presbiopia, tá? Então esse é o pulo do gato do exercício. E de novo você vê aqui, ó, para o olho direito, a lente cilíndrica de grau de eixo 140 graus, tá? Por quê? Porque lembra que o astigmatismo é um problema para enxergar de longe e de perto, tá? Então a resposta correta do exercício, letra A. Ó, o direito apresenta miopia, astigmatismo e a vista cansada. É a alternativa correta. A B fala que é apenas miopia e hipermetropia. Não, tem vista cansada. A C fala que o direito tem astigmatismo e vista cansada. Não, ele também tem a presbiopia. Aliás, ele também tem a miopia. A D fala que o esquerdo tem a hipermetropia. Não tem hipermetropia. E o E apresenta apenas vista cansada. O esquerdo, não. O esquerdo tem vista cansada, mas tem miopia também. É só olhar o grau para longe lá, menos 0,75. Ok? Gente, vou parar por aqui. Qualquer dúvida, se quem quiser, pode ler o próximo exercício, que ele está aqui com um gabarito. Ele fala da hipermetropia e fala qual lente vai usar. A resposta é a lente biconvexa, porque é a única lente que é convergente, né? Hipermetropia. Ele vai ter um texto aqui explicando, né? Inclusive, que é um problema de convergência do olho. E claro, então vou usar uma lente convergente, tá certo? Qual que é convergente? A biconvexa. Pessoal, quero agradecer vocês todos. Nós acabamos de vez, infelizmente. Infelizmente, acabamos remotamente. Eu sonhava que a gente pudesse voltar para o presencial, que é muito mais legal e é melhor para todo mundo, mas acho que não é o momento e infelizmente a gente vai se despedir à distância, né? Se despedir da aula, porque espero que no segundo semestre a gente possa estar juntos lá no campus, se encontrando e, né, eu provavelmente não vou dar física 4 para vocês, mas como eu sempre digo, fica à disposição, hein, para o que precisar, se puder ajudar alguma coisa, estarei à disposição sempre, tá? E
É isso, um abraço para todos. Lembrando que tem uma atividade para entregar hoje, para a gente fechar esse RDE e que todos possam fazer, entregar e que ninguém precise fazer recuperação. E se precisar, a gente vai entrar em contato aí, mas se precisar serão poucos. Certo, gente? Um abraço para todos vocês. Continuem firmes, estudiosos. Valeu, Matheus. Um abraço. Deixa eu encerrar já a gravação, deixar um abraço para todos. E quem quiser, a gente vai conversando aqui. Um abraço.